Uma boa noite mais uma vez. A proposta dessa noite de hoje, está trazendo essa temática da reencarnação como um processo educativo, né? De que maneira nós podemos enxergar a reencarnação, né, como uma proposta de nossa evolução e de educação do nosso espírito, né? Então, se analisarmos a questão da finalidade da reencarnação, lá no Livro dos Espíritos, em seu capítulo 2, a gente tem uma questão orientadora, né? A questão 132, que vem nos esclarecer, né? Qual que é o objetivo da encarnação dos espíritos? E a resposta, ela traz a explicação através de dois objetivos, né? Que, primeiro, que a lei de Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegarem à perfeição e de dar ao espírito condições de cumprir a sua parte na obra da criação, né? É aquela ideia que a gente vai entender e que por muito tempo muitas pessoas acreditaram, né? A gente tem que enxergar que nós não estamos aqui como marionetes, né, de um teatro. Nós estamos aqui para buscar cada um de nós, de acordo com o nosso tempo e de acordo com a nossa disponibilidade para tal, de evoluirmos nesse processo, né? De encararmos o nosso progresso como nossa responsabilidade. E isso é o que a doutrina traz de maneira tão esclarecedora para cada um de nós, né? Então, temos que entender que a finalidade dessa reencarnação é de promover esse amadurecimento do espírito, né? O tempo necessário, né? Ou as encarnações, as oportunidades aqui necessárias para que possamos chegar, né, no ápice dessa evolução. Então, imaginemos aquela sementinha que é colocada no solo e é regada e passa por todas aquelas etapas de vida até se tornar uma árvore e até dar frutos, né? Assim também devemos entender cada uma das nossas possibilidades de reencarnação como essa etapa de crescimento. E vamos entender que vai ser uma questão de transformação, né? É tanto que a gente até usa a expressão que essa transformação ela vai acontecer de acordo com o tempo de cada um. Uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta, alguns precisando de mais possibilidades de encarnação do que outros, né? Mas todos envoltos no mesmo objetivo, que essa evolução só acontecerá por meio de uma transformação moral e de uma transformação espiritual, né? Apenas com os nossos processos de reforma íntima, né? de melhora do nosso espírito, é que vamos poder entender esse sentido da evolução, né? Então, conforme o autor Adenauer, reencarnar-se para aprender, para se educar, para crescer, a partir de novos elementos, de uma nova oportunidade, de um novo ambiente, onde se possa construir ou reconstruir sua própria elevação espiritual. E nos é colocado mais uma vez a proposta, né, de construção. Então, quem é o autor, né, de todas essas obras? Quem é o autor desse caminho que está sendo feito? Cada um de nós, né? Então, ele é construído a partir dos nossos próprios atos, dos nossos próprios passos e das nossas escolhas, acima de tudo, né? Onde a gente busca aprender todos os dias, a se educar, né? Imaginemos aí que somos seres em construção, né? Um espírito que às vezes ainda está naquela fase inicial, ainda criança,
né? E precisa passar por todos os desafios, por todas as dificuldades que o seu crescimento vem a lhe impor, né? Então, estamos aí, né, diante de uma reconstrução de sua própria elevação espiritual, né? Então, é a superação da condição humana através das reencarnações na Terra e até em outros mundos habitados, né? A Terra está passando neste momento por um período, né, de provas e expiações, e em breve se tornará um reino de regeneração, né? Então, pode ser que não estejamos aqui na próxima reencarnação, mas em outros planetas, né? Em outros trabalhos ou em outros níveis de evolução. E atingindo a espiritualidade através do conhecimento das leis de Deus, né? O único caminho correto e certo para atingir esse progresso é através do conhecimento, e não só do conhecimento, mas também da aplicação das leis de Deus, né? Foi nos dado a condição do livre-arbítrio, como vamos falar mais na frente, e nos dado toda a condição, né, de buscarmos essa sabedoria a respeito dessas leis e de colocá-las em prática em nossa vivência, né, em nossos momentos de comunidade e em nossas oportunidades de convivência fraterna. E poderíamos nos questionar, né, quais são as regras da reencarnação? Então, de acordo com o estudioso, né, o Leon Denis, o regresso está sujeito às leis de atração e de afinidade. Quando um espírito encarna, ele é atraído para um meio conforme as suas tendências, ao seu caráter e ao grau de evolução. É tudo uma questão de sintonia, né, gente? Uma questão de equilíbrio. Então, o espírito sempre será atraído para aquele meio que ele mais estiver tendendo a pertencer, né? Então, se estiver num processo de evolução, com certeza, né, está fazendo progressos, ele vai avançar para um nível mais superior. Do contrário, ele vai se estabilizar, né? E uma outra característica interessante é que ele não regride, mas ele estabiliza, aguardando uma próxima oportunidade de evoluir, né? E dentro desse processo de aprendizado, ele vai se dar através de cada uma das experiências vivenciadas no plano físico e no plano espiritual, né? Então, esse mecanismo de reencarnação, ele é automático, né? Ele está de acordo com uma lei da natureza, né? As leis de Deus, e faz parte de um processo de educação, como é colocado, né? Um processo onde você vai aprender, né? Onde você vai se desenvolver, né? Para a sua melhoria contínua. E este espírito estará sempre começando a partir de onde ele parou. Então, pode, como eu falei antes, ele pode não se desenvolver muito, mas regredir também, isso não é possível. Ele apenas estabiliza para depois avançar. Então, as leis de Deus nem sempre, né, possam vir a utilizar o mesmo modo que o ser humano utilizou no passado, né, para educá-lo no presente. Então, pode ser que numa outra oportunidade, né, lhe seja concedido outras vivências, né, outros desafios, outras propostas, né? Acho que é um momento em que o espírito ele passa por essa reinvenção, né, essa readequação àquilo que é posto para ele em cada etapa. E dentro ainda desse processo de aprendizado, a cada encarnação, a gente vai adquirir um novo ego, né, que é esse nosso novo eu. Né? O ego, ele é uma estrutura evolutiva para o homem e ele tem a duração enquanto estamos encarnados e no mundo espiritual até que nós reencarnemos novamente. Então, é aquela roupagem para a expressão do espírito, né? É aquilo que a gente tem, né, dentro da nossa personalidade nessa oportunidade aqui, né? E para que a gente consiga
passar por esse processo, né, nos é dada entre uma encarnação e outra, é colocado para a gente a questão do esquecimento. Então, nós simplesmente não lembramos o que aconteceu conosco em vidas passadas, né? Então, a gente recebe um equipamento totalmente novo, né? Um novo corpo, um novo cérebro, um novo ego, uma nova personalidade e experiências no novo meio que se vai renascer. Imagine como que seria complicado, né, se a gente tivesse conhecimento ou essas memórias daquilo que nos aconteceu anteriormente. Poderia ser que a gente nem conseguisse avançar numa nova oportunidade, né, por carregar aí, às vezes, as mesmas tendências que tínhamos em oportunidades anteriores, né, em vivências anteriores, né? Imagine para aquela mãe que tem o seu filho, e pode ser que em vidas passadas, né, eles tenham sido inimigos. Se esse esquecimento não fosse promovido, pode ser que nem essa evolução acontecesse na nova oportunidade, por essas lembranças, né, e às vezes até evitariam os resgates tão necessários, né, que são colocados para a gente dentro das nossas propostas de reencarnação. Então, o esquecimento, ele vem aí como uma peça-chave, né, para poder propiciar esses momentos. E se pudéssemos comparar com a evolução que acontece em outros reinos, né, no reino mineral, ele lida sempre com a ideia ainda de atração e repulsão, né, bem bruto, bem inicial. No reino vegetal, lida com relacionamento e com o meio, né? No reino animal, lida com o instinto. E o homem lida com seu livre-arbítrio. E ele existe como uma das atribuições do seu ego. Quer dizer, o seu poder de escolha, né? Onde ele vai deixar aflorar a sua personalidade, as suas vontades. E ali também todo o conhecimento e todo o aprendizado que ele já tenha tido, né, até aquele momento. Então, é ali que ele vai deixar aflorar, né, as suas escolhas. Então, toda vez que essa alma amadurecer, né, as suas percepções mudarão, né? Então, nada melhor do que dar tempo ao tempo, né, e passar por cada experiência, por cada vivência, para que a gente possa fazer essas nossas reflexões, né? Como se é colocado, né, que a doutrina, nós seremos analisados, nós espíritas, pela nossa capacidade, né, de tentar ser um pouco melhor a cada dia, né, pelo nosso esforço em buscar esse melhoramento. Então, o aprendizado através da vivência material deve ser um instrumento que vem capacitar este espírito, porque vai exigir algo muito divino em nós, que precisa apenas de lucidez e entendimento. E a cada momento de aprendizado e evolução, nós teremos uma tendência a perceber que precisamos mais do sentimento, do amor, da caridade, do que realmente o meio material em que vivemos. E, para tanto, né, já que estamos falando de educação, já que estamos falando de processo de aprendizado, a gente também tem que falar de duas coisas, que é a ideia de potencial e de habilidade. Né? Então, o processo da evolução envolve que desenvolvermos habilidades para nos capacitarmos a viver uma vida melhor aqui na matéria e na vida espiritual, né? Então, é aquele conhecimento que a gente vai levar para outras esferas, né? É aquilo que a gente vai deixar marcado em nosso perispírito, como as nossas melhoras, né? Como os nossos desenvolvimentos aqui, né? O que podemos chamar de dons, nada mais seriam do que as habilidades conquistadas, né, em experiências passadas, que levaremos como possibilidades futuras,
né? Às vezes isso pode ser a explicação para aqueles meninos prodígio que a gente, né, desde muito precoces, muito crianças, às vezes despontam, né, com habilidades para a música, com habilidades para os jogos, e a gente poderia pensar, né, essas crianças não teriam nem a maturidade para poder ter adquirido tão conhecimento. Então, de onde veio esse conhecimento, né? Das experiências anteriores, né? Das vivências que esse espírito já possa ter passado. E o mais importante de todas as questões nesse processo de aprendizado, o nosso livre-arbítrio, né? A nossa liberdade de decidir e agir antes de qualquer coisa ser executada, né? A possibilidade de escolher o caminho a ser seguido, né? Então, quando estamos lá no estágio do instinto ainda, o uso do livre-arbítrio é até mesmo limitado. Mas à medida que esse ser começa a se desenvolver e ele começa a discernir que às vezes é muito mais importante do que se fazer o que se deseja, é fazer o que deve ser feito, né? Então, é aquela conquista evolutiva, né? Aquela ideia do discernimento, né? De saber qual caminho tomar ou qual decisão melhor a ser tomada, né? E assim como temos o livre-arbítrio, de também sermos responsáveis, né, pelos resultados depois dessas escolhas. Então, colocado, né, a ideia do livre-arbítrio como a capacidade de você plantar o que você quiser, está aliado, né, com o conceito da justiça, que é o de colher exatamente o que você plantou. Em vez daqueles conceitozinhos básicos, né? É impossível colhermos laranjas se estamos plantando apenas maçãs. Então, é uma questão de lógica, né? É uma questão de consequência dos nossos atos e das nossas escolhas. E conduzindo, né, de acordo com o que é estabelecido pelo nosso livre-arbítrio, né, ele dá continuidade à ideia da lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Então, a justiça, que nós acabamos de falar, se processa de forma a educar este espírito, e não no intuito de punição, né? Nós temos que nos desvencilhar dessa ideia de punição. Jamais essa seria a intenção. Então, nenhum ser humano vai estar isento desse processo de educação, né? Vai estar isento desse processo de justiça, né? E nós pertencemos a essa lei de causa e efeito. Então, o aprendizado, ele é muito dinâmico e não está envolvido a uma mesma exposição de experiências, né? Lembrando, nós não fazemos parte de uma peça de teatro, né? De um teatro de marionetes. Nós estamos aqui e passando pelas nossas experiências, né, que são condizentes com as nossas escolhas e também está de acordo com o caminho que se faz necessário a gente percorrer, né? Se nos é colocado certas dificuldades, né, certos desafios, é porque nós precisamos passar por essas etapas, findar alguns ciclos, né, pagar alguns débitos, para a partir daí, né, seguir no nosso processo de evolução. Então, essa dívida, né, como eu coloquei esses débitos que a gente mencionou, a gente tem que entender apenas como uma necessidade de aprendizado, devido à nossa ignorância das leis de Deus. E lembrando aqui, gente, essa ideia de ignorância, né, ignorância no sentido de desconhecimento. Então, olha a nossa responsabilidade a partir do momento que passamos a conhecer essas leis de Deus, né? A responsabilidade passa a ser nossa, né, a partir desse conhecimento. Então, essa lei, ela leva em consideração o resultado de cada ação, mas também uma série de outras mudanças, como a ideia do arrependimento, da compaixão e do mérito. Então, trata-se de uma coisa bastante dinâmica. Então, nós podemos modificar o nosso futuro a todo momento.
Basta que nós estejamos a todo momento revendo as nossas atitudes, né? Realizando a nossa reforma íntima, revendo os nossos atos com os nossos irmãos, né? Pode ser que aquela pessoa que às vezes tenha passado por uma experiência complicada, né? Ela poderia ter tido um final muito pior, mas pelo fato de ter né, executado outras ações, outras propostas de caridade, de ajuda ao próximo, né? Aquilo ali, aquele débito dela passou a ser um pouco menor. E lhe foi concedida uma segunda chance, né? Uma próxima oportunidade, né? De aproveitar melhor esse seu tempo aqui. Então, a gente aprende a entender e aceitar que, embora a situação que a gente possa estar vivendo, né, esteja machucando às vezes o nosso coração, uma parte dela é composta pelas nossas ações anteriores, né? Então, às vezes a gente teria uma tendência a culpar os outros por aquilo que nos acontece, quando deveríamos repensar, né, o que a gente pode ter feito em outros momentos e que melhorias a gente deveria propor, né, nessa oportunidade atual. Então, todo ato e pensamento vai implicar sempre em um registro no nosso perispírito. Então, a gente tem que parar para refletir, né? O que é que estamos deixando de marcas, né? O que é que estamos deixando gravados no nosso perispírito para as nossas reencarnações? Né? O que eu estou levando de herança e de memória daquilo que eu fui ou eu deixei de ser? Né? Então, a gente tem que fazer essa reflexão o tempo inteiro, né? Para que a gente esteja analisando melhor se a gente pode ser, né, uma pessoa melhor, né, que a gente vai estar propondo a ser mais evoluída. Hoje, nós temos uma infinidade de outros recursos que podem nos ajudar a transformar essas ações ruins em boas ações, né? Então, é aquela ideia da mudança de perspectiva, da revisão dos nossos conceitos, da revisão das nossas atitudes, né? Então, não temos a ideia do livre-arbítrio que possamos utilizar para fazer as nossas tomadas de decisão. Então, que toda vez que nos for concedida, né, essa oportunidade de escolha, que tentemos nos posicionar de acordo com as leis de Deus, né? Pensando em se colocar no lugar do Cristo para poder tomar as nossas atitudes. E assim implicar em bons registros no nosso perispírito. Então, temos sempre a oportunidade de apagar o mal com o bem, né? Então, teremos muitas oportunidades de o fazê-lo. Então, movimentar as nossas energias em direção ao bem comum, né? Isso também a gente pode fazer a todo momento. É aquela oportunidade da gente sair de cima do muro, né? Da gente sair, às vezes, da nossa zona de conforto, né? E não esperar que as oportunidades apareçam, mas fazer com que qualquer momento se transforme em uma oportunidade de colaborar, né? Então, a gente não precisa esperar o momento de ser bom, você pode ser bom o tempo inteiro, né? Todo momento pode ser a hora correta, né? Não existe aquela escolher o momento de ser bom, né? Mas a gente pode fazer isso a todo momento. E não seria preciso, né, crer que todo sofrimento suportado nesse mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada, né? Isso, na verdade, frequentemente são simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar a sua depuração e apressar o seu adiantamento, né? Então, às vezes a gente tem aquela tendência de nos colocar sempre como vítimas das situações, mas muitas vezes pode ser exatamente o contrário, né? É aquela gratidão que a gente precisa ter, né, por nos ser concedida, né, esse momento, né, de revisão, de pagamento dos nossos débitos, né, do nosso melhoramento íntimo,
né, de fazermos outras boas ações, né, no lugar de agirmos de uma maneira inferior, como já poderíamos ser em outros tempos. Então, é ficar marcado para todos, né, que sempre há tempo para se fazer o bem, né? Sempre vai ser a hora certa de promover algo para nós, para os nossos irmãos. Então, aqui eu quero deixar aqui as indicações, né, das referências que foram utilizadas hoje na nossa reflexão, né, nesse nosso momento de falar um pouquinho sobre Jesus, né? Então, foram usados esses livros e a base principal, né, o Evangelho de Jesus Cristo e as lembranças, né, de todas as suas oportunidades que foram dadas para nós aqui. Eu quero agradecer mais uma vez, né, a presença de todos, né, nesse domingo, início do mês de novembro, né, que possamos ter uma semana plena, alegre, né, com coisas positivas, com boa energia, né, que nesse momento tão difícil, né, que toda a humanidade vem passando, que possamos utilizar mais o nosso tempo para nossas reflexões, né, para a nossa melhoria interna, utilizar esse tempo que às vezes precisamos desse nosso silêncio interior para refletir sobre os nossos atos, né, e repensarmos a nossa oportunidade aqui e como podemos ser melhor nessa nossa existência. Então, quero desejar mais uma vez a todos uma excelente semana e agradecer pela presença de todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus.